infográficos que já vem com o texto pronto e as informações mais mastigadas para a gente. Já tem infográfico que a gente precisa ir a campo, o próprio infografista, para poder buscar essas informações. Mesmo porque as informações dos infográficos são informações mais técnicas que nem sempre o jornalista pensa em buscar. Porque como o infografista está mais antenado naquilo que precisa ser, né, o tipo de informação que precisa ser buscado, quando o infografista vai a campo, muitas das vezes a tendência do infográfico ficar tecnicamente melhor, né, a chance de ficar melhor muito mais. Aí, em torno de 4 dias. Rápido. 4 dias, mais assim, uma carga horária de 5 horas diárias. Esse daqui foi um infografista, pensando no pessoal da editoria de arte, foi um infografista e um ilustrador. E o editor de arte acompanha o material, né? Em alguns momentos você chama o editor para ele dar uma olhada, para saber se é isso mesmo, para ele dar alguma opinião, para ter trocas de opiniões. De repente o infografista ou o ilustrador tem alguma dúvida, ele chama o editor para o editor dar uma orientada. A etapa aqui é a entrega da pauta e em busca das informações. A entrega da pauta é a hora que o editor chega para você e fala, nós precisamos de um infográfico, aqui no caso, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, de um infográfico sobre a festa de Trindade. E ele passa para a gente as informações que ele quer que esteja nesse material. Tem uma segunda etapa, que é pesquisa de material e imagens. Depois que você fez essa primeira busca, né, que você entrou em contato com algumas pessoas, essas pessoas vão te passar alguns materiais que é muito importante para a produção do infográfico. Aqui no caso eu consegui um catálogo a respeito da festa, uma revista. E nisso você já começa a pensar, visualmente falando, a conceber isso daí. Você sai a campo e quando você vai até o local, você consegue buscar mais informações, que é aquilo que eu falei para vocês, informações mais técnicas. Porque como a gente, né, através do desenho, você consegue ver, ao mesmo tempo desenhar e já anotar algumas informações. Selecionando informações, escolhendo o foco e os RAFs. É nesse momento que a gente, igual eu falei, a gente vai peneirar todas essas informações que nós temos, né, dentro do que o editor quer, o que a gente pode mostrar, o que a gente poderia estar mostrando, e já fechar um foco. O que é o foco? É uma temática em cima da temática, né? Se eu vou falar da festa de Trindade, nesse infográfico que a gente fez, nós queríamos contar a história. A quarta etapa, né, o conceito temático visual. Em cima daquele conceito o foco que a gente fechou, a gente trabalha um conceito temático visual. Então, a gente passa isso para o ilustrador e a gente finaliza isso dentro do conceito que a gente fechou. Como a gente estava falando de história, a gente queria contar uma história, então nós pensamos em trabalhar como se fosse um documento antigo. Depois de fazer toda essa produção, né, do fundo, da moldura das fotos, de recolher as fotos, de fazer as ilustrações, é feita uma pré-diagramação antes mesmo de tudo ficar pronto, para a gente poder correr com o tempo, né, porque o tempo na redação é muito importante. E foi feita a montagem no computador, no caso aqui no Photoshop, e a gente transforma isso numa imagem única que fica de fundo em relação ao texto. O texto fica em cima e a ilustração fica atrás, que é quando a gente consegue fechar. Às vezes o jornalista ele escreve, muitas das vezes aplica a opinião dele, o parecer dele em cima daquele livro. O infografista também faz isso o tempo inteiro. Porque ele pode se expressar e aplicar a opinião dele em cima de um determinado material. Às vezes ele até mistura um pouco da própria charge, tira um partido da charge para poder produzir um infográfico também. Então é interessante porque assim, existe uma cabeça que está pensando por detrás daquilo ali e de forma assim, com afim.
Assim, no nosso dia a dia a gente percebe muito isso, uma certa dificuldade do jornalista de escrever para infográfico. Muitas das vezes a gente tem que editar o material, porque não vem organizado de uma forma legal. Muitas das vezes a gente percebe a ausência de algumas informações interessantes, aí acaba que a gente tem que correr atrás dessas informações. Na verdade é um trabalho em conjunto, né? Mas assim, seria interessante se o jornalista que trabalha em redação de jornal, que tem essa estrutura, né? Que tem o infográfico como um dos focos, né? Na redação, se informar um pouquinho mais. O processo de produção é igual, né? A finalização do material é diferente, porque às vezes você vai acrescentar uma animação, né? Algum recurso que o meio digital ele oferece. A gente tenta buscar o maior número de... Na verdade, eu acho que o infografista, o trabalho do jornal em si, ele tem que buscar abraçar o maior número de pessoas possível. Porque quando você trabalha no material, por mais técnica que seja a informação, igual nós fazemos lá alguns infográficos de cirurgia, alguns infográficos que falam... alguns infográficos científicos. Nós temos que fazer de um modo que a pessoa que entende aquele assunto vai entender e ver que fica correto, e a pessoa que não entende nada também vai entender. Né? Porque não adianta nada, a gente coloca cheio de termos técnicos e um desenho extremamente técnico, e a maior parte dos leitores ficarem ali boiando.